Fala comigo, Cash FC. Bahia e Náutico se enfrentam pela 7ª e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, né? Esta rodada que acontece quase 3 meses depois da penúltima rodada, que foi a 6ª, né? No meio de semana o Bahia jogou um jogo atrasado aí contra o Confiança, perdeu por 2-0, mas essa rodada já deveria ter sido realizada há muito tempo mesmo, só que o Bahia estava ali com seu calendário cheio de jogos, né, pré-Libertadores, fase de grupos de Libertadores e tudo mais. Então, só agora, nessa reta final aqui, né, antes do Mundial, já perto da última rodada da pausa do Mundial, antes da pausa do Mundial, né? Então, esse foi o encaixe aí que foi encontrado para que esta última rodada fosse realizada, né, no meio de uma data FIFA. Então, Bahia e Náutico se enfrentam. Trago aqui as escalações, as possíveis escalações, a arbitragem, quais os cenários para o Náutico classificar, se o Bahia precisa ter medo de alguma coisa. Tudo isso nesse vídeo antes da gente passar para o conteúdo mesmo. Eu vou pedir o teu like, vou pedir o teu joinha. Quanto mais curtidas esse conteúdo tiver, mais o YouTube vai recomendá-lo para outras pessoas. Então dê moral pro cast, por favor. Deixa o teu like, curta esse vídeo agora. Se inscreve, já somos mais de 115 mil aqui no nosso canal e tem espaço para muito mais gente. Ativa o sininho, seja membro, a partir de R$ 4,99 você ajuda financeiramente o Cast FC e aí proporciona ao canal de ir para os jogos fora de casa, de trazer mais e melhores conteúdos para vocês, beleza? Vamos ao que interessa. Meus amigos, o Bahia tá com boi na sombra, tá aí tranquilão, tá na boa, tá classificado já para as quartas de final da Copa do Nordeste, mas ainda não garantiu a liderança. Convenhamos que as chances do Bahia não acabar líder são muito pequenas, né? Mas ainda assim, matematicamente é possível que o Bahia não termine essa primeira fase na liderança. E como tem rodada, em breve vai ter rodada, acho que no final de semana vai ter rodada aí do Campeonato Brasileiro. Aliás, não, no meio de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Rogério Ceni deve levar um time de reservas, né? Contra o Confiança foi só o Sub-20, nem Rogério Ceni foi só a garotada aí, perderam por 2-0 por Confiança. Mas para esse jogo, volta o elenco principal, mas algumas peças aí consideradas reservas devem entrar em campo, já que é um jogo que não tem tanta importância assim para o Bahia como tem para o Náutico. Possível time do Bahia para o jogo é Ronaldo no gol, Santiago Arias na direita, Gabriel Xavier e Ramos Domingo no miolo de zaga e Luciano Juba na esquerda. Rodrigo Nestor, Acevedo e Michel Araújo no meio campo e na frente Kaique, Thiago e Ademir. Este é o possível 11 inicial do Bahia, sem Everton Ribeiro, sem Cauli, sem Jean Lucas, sem Eric Puga, sem um bocado de gente. Mas ainda assim é um time que no papel e assim, tecnicamente é muito mais qualificado do que o time do Náutico. Porém, se pegarmos o histórico do Náutico atuando contra equipes de primeira divisão, teve um bom nível de atuação, né? Então, vamos ver o que o técnico Hélio dos Anjos preparou para esse jogo. O Náutico ainda assim muito remendado, né? Você que acompanha aqui no cast sabe que rodada após rodada somam-se os desfalques do Náutico e esse jogo não é diferente. Muriel no gol, né? Volta depois de cumprir suspensão pela Série C, foi substituído pelo Ellerson no jogo contra o ABC. Marcos Ítalo na direita, substituindo o lesionado Arnaldo. Possivelmente a dupla de zaga titular vai ser Índio e Carlinhos. E na esquerda, Igor Fernandes. Meio campo, esse você já conhece. Auremir, Marco Antônio e Patrick Alain. Mas vou abrir um parêntese aqui para a partida que o Igor Pereira fez no jogo contra o ABC. O Auremir foi expulso com 3 minutos. O Igor Pereira entrou no segundo tempo e jogou muita bola, tá? Então, não me surpreenderia se o Hélio dos Anjos colocasse o Igor Pereira no lugar do Auremir. Mas ainda assim é um jogador que é muito prestigiado, tanto que é capitão. Auremir, Marco Antônio e Patrick Alain. E na frente, Kelvin, Vinícius e Hélio Borges. O Vinícius já voltou de lesão, né? Entrou em campo no jogo passado. O Kelvin é titular regularmente. E o Hélio Borges também entrou bem. Foi titular no jogo passado, foi bem. Acredito que o Marquinhos vai perder essa vaga aí, porque é um jogador que não consegue entregar bem. Por mais que ele
É cria do próprio Bahia, subiu com o Remo, mas o Marquinhos, que era Marco Antônio, né? Só que já tem outro Marco Antônio, então virou Marquinhos. É um jogador que não tem, ainda não entregou aquilo que se esperava dele no Náutico, então possivelmente vai perder a posição aí para o Vinícius. Essa é a provável escalação do Náutico, né? Cheio de desfalque. Paulo Sérgio treinou separado do grupo a semana quase toda. Arnaldo machucado, Ryan machucado, e mais um bocado de gente machucada aí. O Náutico está sofrendo bastante fisicamente nesse momento da temporada. A arbitragem, o trio de Sergipe. Fábio Augusto Santos Sá Júnior, Daniel Vidal Pimentel e Rodrigo Guimarães Pereira, estes três da Federação Sergipana, e o quarto árbitro é baiano, Ricardo Gustavo Gonçalves Batista. Lembrando que nessa fase da Copa do Nordeste não tem VAR. E o cenário é o seguinte: o Bahia lidera com 13 pontos, CSA tem 10, Confiança tem 10, Ceará tem 10. Náutico tem 8, América de Natal tem 7, Juazeirense meia dúzia e Sampaio Corrêa 2 pontos. O Bahia, se empatar, já garante a liderança, passa em primeiro, garante o mando de campo nas quartas e na semifinal. E aí, a depender, claro que tem que passar de fase, né? Mas assim, se for passando até a final, quem tiver a melhor campanha decide em casa. Mas o Bahia já vai garantindo aí, pelo menos na quarta de final, o mando de campo, já que é em jogo único. Pro Náutico, o que é que precisa acontecer? O Náutico tem que vencer o Bahia, e aí ele iria a 11 pontos, e um dos três tem que perder, ou o CSA, ou Confiança, ou o Ceará. O CSA pega o América de Natal na Arena das Dunas, o Confiança pega a Juazeirense lá no Adalto, e o Ceará vai a São Luís para enfrentar o Sampaio Corrêa. Juazeirense e Sampaio já eliminados, né? Então não tem muito a disputar não, mas vai saber, né? Vai que eles aprontam aí nessa última rodada e o Náutico tem que aprontar também. É difícil, é uma missão muito difícil pro Náutico, mas futebol é 11 para 11, né? Quer dizer, pro Náutico nem tanto, né? Porque todo jogo tem um expulso, então nem sempre é 11 para 11. Mas tudo é possível, vamos ver. A rodada acontece toda neste sábado às 17h30, para que não tenha aquele negócio de jogar sabendo o resultado do seu concorrente direto. É isso. Grande jogo nos espera. Vamos ver o que é que o Náutico traz para o jogo. Vamos ver como é que o Bahia vai se portar. E eu vou falar da Bet Nacional. A Bet dos brasileiros do Cash FC, do Galvão Bueno, do Vini Júnior, pode ser sua Bet também. Escaneia esse QR Code, clica no link na descrição desse vídeo. Faz teu cadastro, põe o código Cash FC e joga na boa, mas joga com responsabilidade. O jogo é para maiores de 18 anos. Fala também da Unibra, o melhor centro universitário do Nordeste, está com inscrições abertas para o vestibular 2025.2. Escaneia esse QR Code ou clica no outro link na descrição desse vídeo para você fazer sua inscrição para o vestibular, que é gratuita e pode ser feito de forma remota ou presencial. Pense em você, invista no seu futuro, faça a Unibra. Ainda não deixou seu like? Essa é a sua oportunidade. Deixa o seu like, curte esse vídeo, ajude ele a performar bem aqui no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho, seja membro do Cash FC e tamo junto, até a próxima. Fala comigo, Cash FC. Tchau, tchau.